Imagine uma paisagem onde a serra encontra o mar. Com encostas verdejantes cobertas por névoa matinal e o som distante de ondas quebrando na costa. Estamos em Cubatão, uma cidade aninhada na Baixada Santista. No estado de São Paulo, Brasil. Aqui, o ar carrega um frescor úmido, misturado ao zumbido sutil de atividades humanas. Nos anos 1950, essa região prometia um futuro brilhante, empregos abundantes, crescimento econômico e uma ponte entre a natureza exuberante e o progresso industrial. Famílias chegavam atraídas pela visão de uma vida melhor, construindo casas ao pé das montanhas, onde o solo fértil e os rios pareciam sustentar sonhos de prosperidade. Mas, à medida que as fábricas se erguiam, algo invisível começava a se infiltrar. E algo que alteraria o curso dessa história de maneiras que ninguém poderia prever. Cubatão ocupa uma posição estratégica, espremida entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, a apenas 15 quilômetros do Porto de Santos, o maior da América Latina, e a 50 quilômetros da metrópole de São Paulo. Essa localização isolada, cercada por mata atlântica densa e manguezais, a tornava ideal para conexões logísticas, mas também vulnerável a fenômenos climáticos que prendem o ar nas encostas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses no século XVI, a área era habitada por povos indígenas, como os tupinambás, que viviam em harmonia com os ecossistemas costeiros, pescando nos rios e colhendo frutos da floresta. Com o tempo, colonos europeus transformaram partes da região em plantações de cana-de-açúcar e café. Mas foi só no século XX que a presença humana se intensificou, com migrantes do interior paulista e do Nordeste brasileiro buscando oportunidades. Essa conexão cultural com a terra persistia, festas locais celebravam santos padroeiros e as comunidades valorizavam os rios como fontes de vida. No entanto, o que ninguém antecipava era como essa geografia única amplificaria os efeitos de uma transformação iminente. Tudo mudou com a chegada do progresso industrial nos anos 1950 e 1960. O governo brasileiro, sobre o plano de metas de Juscelino Kubitschek, priorizou a industrialização pesada para impulsionar o desenvolvimento nacional. Em Cubatão, isso se materializou com a instalação de um polo petroquímico e siderúrgico, liderado por empresas estatais como a Petrobras e a Uzi Minas, além de multinacionais como a Ródia e a Carbocloro. Promessas foram feitas: milhares de empregos diretos e indiretos, infraestrutura moderna com estradas e habitação e um boom econômico que elevaria a região ao status de coração industrial do Brasil. A construção acelerada transformou a paisagem. Fábricas surgiram ao longo do vale, refinarias processavam petróleo, usinas produziam aço e fertilizantes, e dutos cruzavam os mangues. A população cresceu de 10 mil para mais de 80 mil habitantes em poucas décadas, atraída por salários que permitiam sustento familiar. Mas enquanto as chaminés se elevavam contra o céu, um elemento sutil começava a se entrelaçar com o dia a dia, algo que as autoridades e empresas minimizavam em nome do crescimento. Esse elemento invisível era a contaminação gradual do ar, da água e do solo. Inicialmente, os moradores notavam um cheiro metálico no ar, uma fuligem fina que cobria telhados e roupas estendidas, mas isso era visto como o preço do emprego estável. As indústrias despejavam poluentes sem controles rigorosos, partículas suspensas, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e metais pesados como chumbo e mercúrio. Rios como o Cubatão e o Pilões recebiam efluentes químicos diretamente, matando a vida aquática e acidificando as águas. Essa normalização ocorreu porque os riscos eram subestimados. Relatórios iniciais de agências ambientais como a CETESB, criada em 1976, alertavam para problemas, mas a prioridade era a produção. Moradores relatavam que em dias de inversão térmica, a névoa tóxica ficava presa no vale, tornando a respiração difícil, mas muitos atribuíam isso ao clima natural da serra. O que ninguém sabia na época era que essa contaminação se acumulava, penetrando nos corpos e no ecossistema de formas irreversíveis. Para entender o agente central desse desastre, precisamos examinar a ciência por trás da poluição industrial.
Tiro exemplo pela poluição, entendeu? Nas épocas lá atrás sofremos muito. Os principais poluentes incluíam compostos orgânicos voláteis de refinarias, como benzeno e tolueno, classificados como cancerígenos pela Organização Mundial da Saúde. Estudos da Universidade de São Paulo, realizados nos anos 1980, mostraram concentrações de partículas finas, PM10, até 10 vezes acima dos limites seguros, levando à acidificação do solo e da chuva, com pH abaixo de 4,5 em algumas medições. Outros dados oficiais da CETESB indicavam emissões diárias de até 1.000 toneladas de poluentes atmosféricos, incluindo 23 tipos diferentes, como fluoretos de fertilizantes que corroíam vegetação e estruturas. Trabalhava na área da COSIPA, aposentei novinha, né? Aposentei com, não tem nem 50 anos, 40 e poucos anos, porque eu fiquei com leucopenia por causa da poluição, né? Em Cubatão, a exposição crônica era o risco. Metais pesados se acumulavam em tecidos humanos, interferindo em funções neurológicas e respiratórias. Mas esses dados técnicos só ganhariam peso quando os impactos humanos se tornassem impossíveis de ignorar. Os efeitos sobre as pessoas foram profundos e multifacetados. Doenças respiratórias como asma e bronquite crônica dispararam, com taxas de hospitalização 30% acima da média estadual nos anos 1980. Estudos epidemiológicos revelaram um aumento alarmante em malformações congênitas, incluindo anencefalia, casos em que crianças nasciam sem partes do cérebro, atribuídos à exposição materna a poluentes como o benzeno. Um depoimento representativo vem de moradores da Vila Parise, um bairro operário. Estão enterrados há 40 anos no subsolo, 30, 20 anos, eles se degradaram para substâncias tão ou mais perigosas que o produto original. Por exemplo, algumas análises já apontam a presença de cloreto de vinila, que é um potente cancerígeno, e esses trabalhadores tiveram expostos a essa substância. Grupos mais vulneráveis incluíam trabalhadores das fábricas, expostos diretamente a vapores tóxicos sem equipamentos adequados, e crianças, que seus sistemas imunológicos em desenvolvimento absorviam mais contaminantes. Migrantes nordestinos, que formavam grande parte da força de trabalho, sofriam deslocamentos forçados por saúde precária, enquanto comunidades indígenas remanescentes perdiam fontes tradicionais de alimento nos mangues poluídos. Ela me consumiu, me deixou debilitado totalmente, entendeu? E até hoje eu ainda tenho formigamentos nas pernas, tomo remédio contra ela. É uma doença crônica, que é uma doença pro resto da minha vida. O sofrimento psicológico era palpável, ansiedade coletiva sobre o futuro, com famílias lidando com mortes prematuras de câncer de pulmão e leucemia. No entanto, o ponto de virada viria com um evento que expôs a fragilidade dessa estrutura. Não, no momento não. Ainda falta muita coisa ainda para ser recuperada, para tornar 100%. Como eles dizem que em 2014 foi obtido esse resultado pela ONU, eu acho que essa pesquisa aí foi tudo errado. O colapso veio na forma de decadência ambiental e humana, culminando no reconhecimento global de Cubatão como Vale da Morte pela ONU em 1981. Bairros como Vila Socó tornaram-se inabitáveis após um incêndio em 1984 causado por vazamento de gasolina da Petrobras, matando oficialmente 93 pessoas e deixando milhares desabrigados, embora números extraoficiais sugiram mais vítimas. A cidade viu um êxodo parcial, com fábricas fechando temporariamente e a economia local estagnando. Manguezais morreram, pássaros desapareceram e rios como o Cubatão foram declarados biologicamente mortos. Essa decadência transformou partes da região em zonas de risco, com deslizamentos de terra agravados pela deflorestação causada pela poluição ácida. Solos contaminados por metais pesados persistem, e incidentes como vazamentos em 2017 reavivam temores. A cidade, agora com cerca de 130 mil habitantes, equilibra a indústria com iniciativas sustentáveis, mas o estigma do Vale da Morte permanece. Refletindo sobre isso, surge a questão: qual é o verdadeiro custo do progresso econômico quando medido contra vidas alteradas e ecossistemas fragilizados? Cubatão nos lembra que o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação é tênue,
deixando-nos com uma inquietude silenciosa sobre quantas outras promessas semelhantes ainda se desenrolam ao redor do mundo. Obrigado por assistir. Curta o vídeo. E se inscreva no canal.